Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês de histórias e perrengues, né? Histórias e perrengues que nem sempre são histórias e também nem sempre são perrengues, né? Mas toda vez que eu tenho que contar alguma coisa para vocês, eu aproveito esse espaço e coloco eles nesse nível de história e perrengue para poder contar para vocês, né? Mas antes de eu primeiro especificar para vocês qual que é a história de hoje, primeiro deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, eu sempre lembro constitucional de criar novos conteúdos, né? Tendo dito isso, então, vamos ao conteúdo da história de hoje, né? O vídeo de hoje eu acho que vai ficar bem rapidinho, até porque não tem muita coisa para contar para vocês, né? Eu vou contar o contexto e tal, então vai lá dar os certos alguns minutos, mas é provável que vai ficar bem curtinho, o que com certeza tem muita gente que vai estar comemorando, né? Porque o pessoal fala que meus vídeos são longos demais, né? Mas aí no caso, então, hoje a história vai ser sobre como que eu perdi um dente sem nem sequer ter entendido o que aconteceu ali, entendeu? E foi, de certa forma, um trauma pra mim, né? Porque uma que foi a primeira vez que eu ranquei um dente na vida, né? Dois, que eu não imaginava que a forma de fazer isso seria daquela forma, né? E três, que eu não permiti arrancar meu dente em momento algum, porque na verdade eu não sabia nem o que estava acontecendo, né? Então, vamos lá, né? Nessa época eu era bem jovem, tá? Eu tinha chegado no Japão não fazia muito tempo, tá? Eu tava morando em Fuji, né? Que é Shizuoka, né? E se não me engano eu cheguei no anos 2000. Deu ali uma rodada tal, acho que deve ter sido por volta de 2001, mais ou menos, em algum momento ali de 2001. Dentro do que eu me lembro, não tava frio ainda, então devia estar quente, já devia estar na faixa dos verão, talvez, né? Talvez primavera, verão ou outono, mas também não era inverno, né? Então eu acredito que foi por aí, por volta de 2001, porque eu ainda não falava nada de japonês quase, muito pouco, né? Me virava muito mal. E aí então, o que era uma coisa bem comum para quem lembra dessa época, não falava japonês e lembra dessas épocas dos anos 2000 e tal, quando as pessoas acabaram de chegar, você tinha bastante, o que eles chamam de tantosha, né? Ou seja, bastante responsáveis ali da empreiteira que falavam português, que eram brasileiros, né? E era bem comum na época eles fazerem praticamente tudo por você. Tipo assim, ó, né? Deu um problema ali na lâmpada. Quando é homem, nem tanto. Mas quando era mulher, geralmente eles vinham, trocavam a lâmpada, né? Vinham ajudar a desentupir a privada. Eles vinham fazer qualquer coisa, né? Mas principalmente na questão de intérprete, né? Você geralmente não pagava por intérprete. Geralmente você pedia pro cara e o cara, o Tantocha, né, no caso, né? Esse responsável, ele vinha e te levava, né? E fazia o seu intérprete, né? Talvez por não pagar justamente, meio que o serviço era bem feito de qualquer jeito, né? Porque é tipo assim, os caras nem queriam, na verdade, fazer, eu acredito, né? Mas esse era o normal dessa época, né? E aí, beleza, eu acordei com uma dor de dente terrível, né? E era um dia de semana, né? Então eu peguei, liguei pro cara da empreiteira, né? O Tantoshi, falei pra ele, ó, eu tô com o dente doendo, né? Tal, quero ir no médico. E aí inicialmente, eu não sei se vocês passavam por isso, mas era foda. Os caras não queriam que você folgasse por nada, né? Ah, porque não sei o que, não tem como você aguentar. Tá, falei assim, olha, se eu tô te ligando é porque não tem como aguentar, meu. Se desse pra aguentar, eu tava indo trabalhar, né? Tá doendo muito, tal, não sei o que lá. E aí a pessoa chegou, ah, tá, eu vou te levar então no dentista, né? Bom, beleza, né? Até porque eu não tinha carro nessa época, né? Era sempre de bicicleta pra lá e pra cá, né? E, e aí então eu falei, beleza, então eu vou, né? Aí o cara me pegou, me levou pra um dentista, sabe lá onde? Eu nem sei onde que esse dentista é, tá? Eu só lembro que eu fui, mas não lembro, porque a pessoa que me pegou, me levou, não me explicou nada, né? Chegou lá, ele traduziu tudo por mim. Não me perguntou muita coisa, só falou que eu tava com o dente doendo, né? Explicou qual que era e mais nada, né? E beleza, né? E eu fui seguindo o fluxo, né? Não tinha seguro de saúde nessa época, tá? Para não falar que eu não tinha seguro de saúde, eu usava um seguro de saúde esquisito, né? Que era um seguro de saúde que era voltado para, como é que se diz assim?
era um seguro de saúde que era voltado para turista, né? Você pagava uma faixa de 18 mil ienes, mais ou menos, né? E todo o dinheiro voltava para você, basicamente, né? Demorava um tempinho, mas todo o dinheiro que você pagou do hospital voltava 100%, né? Era interessante até o sistema, tá? Mas basicamente era esse aí o sistema que a gente usava. A gente não usava Kokumin Kenko-Hoken, né? Que é o seguro nacional do Japão. Não usava o Shakai Hoken, que é o seguro social do Japão, tal, né? Basicamente era muito comum a pessoa não ter seguro e pagar tudo do bolso mesmo, ou a pessoa ter esse seguro aí de turista, né? Que tecnicamente nós não poderíamos entrar porque nós não éramos turistas, mas os caras davam um jeito, né? E isso não era nem meu pai que inventou um jeito de dar, não. Isso aí quem fazia era a empreiteira que dava o seu jeitinho lá, né? E bom, então a gente usava esse seguro. E aí essa pessoa lá que meio que intermediou tudo pra mim e tal, me levou lá tal, fez os protocolos ali que tinha que ser feito, né? E peguei, né? Como eu falei, segui o fluxo, né? Um belo momento eles chamam, né? Eu entrei lá, sentei na mesa do dentista. Ele deu uma olhada rápida assim, com muita má vontade, sabe? O jeito é. Hoje em dia eu entendo que isso é bem normal do tipo de dentista japonês. Você às vezes vê um ou outro ali que é um pouco mais yasashi, ou seja, bonzinho, né? Cuidadoso, né? Mas de maneira geral os dentistas são bem tipo assim. Aí, abre a boca. Aí, Tipo, eles não tem muita dó não, né? Aí ele pegou, olhou lá, não sei o que, tal, não sei o que. E aí eu tô sem entender nada. Eu tô achando que ele vai olhar meu dente, vai me falar o que eu tenho, né? E etc tal. Do nada, sem brincadeira, do nada, sem aviso prévio, ele montou em cima de mim. Ele montou em cima de mim, pegou lá uma ferramenta, enfiou a ferramenta na minha boca e eu não tava entendendo o que tava acontecendo, né? Até aí tudo bem, achei que, sei lá, ele não tá conseguindo enxergar, montou em cima de mim, né? E aí ele abriu minha boca, enfiou o treco no meu dente e começou a puxar. Mas começou a puxar com toda a força, sabe? E eu meio que quase que entrei em desespero. Tipo assim, que porra é essa, né? O que tá acontecendo, né? E aí ele começou a puxar tal, não sei o que. E eu lá, sabe, com a boca aberta. E tipo assim, eu me segurei no banco, né? E fiquei tipo, o que tá acontecendo, né? E o desgraçado do Tantocha, né? Do responsável ali da empreiteira, tava ali, paradão, em pé, olhando pra minha cara com uma cara lavada, né? Uma cara de quem não tá sabendo, sabe? De quem tá nem aí pra nada. E eu olhava assim com os olhos pra ele, tipo assim, o que tá acontecendo aqui? Porque ele não me traduziu nada. Ele falou alguma coisa pro dentista, né? E ele não me traduziu nada. O dentista falou alguma coisa pra ele, mas tipo assim, ele não falou nada, ele só deixou rolar. E de repente eu vejo meu dente, plá, sendo arrancado. E eu fiquei assim, ele arrancou meu dente, sabe? E eu tava tipo, nem conseguia falar direito, né? Eu acho que a pessoa até anestesiou de alguma forma, tá? E até por isso eu tava achando que inicialmente seria feito algum tratamento, alguma coisa, tá? Mas não. De repente, depois disso, o cara subiu em cima de mim, montou em mim, né? Sem brincadeira, sentou aqui no meu colo, como se fosse uma mulher. E meteu a ferramenta na boca e começou a puxar, feito um louco. Aí caiu, arrancou meu dente, né? Aí ele saiu de lá e tal, e meio que ficou naquele módulo, ok, tá pronto, pode sair, né? E eu cheguei, ainda sem entender, um pouco atordoado com a situação. Eu saí, fui pra sala de espera lá junto com o cara que tava sentado do meu lado com uma cara de... Sabe? E você fica assim, que é isso, né? Aí na hora que a gente sentou pra esperar, acho que é a hora de pagar essas coisas, né? Aí eu cheguei e falei pra ele, o que aconteceu lá? Aí o cara falou pra mim, ué, o seu dente tava doendo, ele arrancou. E por que você não me avisou? Ah não, esse é o tratamento normal. Mas por que você não me avisou? Eu não tô sabendo de nada, de repente eu entro com o dente e depois eu saio sem? Porra, meu, você tem que me explicar o que tá acontecendo, né? Falar, mas é que... o cara começou a dar um monte de desculpa e tal. E eu tava puto da vida, sabe? Porque, primeiro, eu fiquei meio atordoado, não conseguia falar nada porque eu não tava entendendo o que aconteceu. E de acordo com que eu comecei a entender que o que aconteceu foi basicamente uma negligência do intérprete, né? Que tipo assim, ele simplesmente não me falou o que tava acontecendo. Só isso. Ele explicou por conta própria o que tava acontecendo pro médico.
Não perguntou pra mim se tinha mais coisa que eu comi no dia anterior, se tinha nada, né? Não me perguntou se eu tinha alguma doença, se eu tinha algum problema, se eu tinha diabetes e de repente o sangue ia ter dificuldade de estancar. Não perguntou absolutamente nada. Ele só falou com o médico falou alguma coisa, decidiram que iam arrancar o dente e não me contaram nada. Então, tipo assim, tá louco, né? E aí isso aconteceu, né? Fiquei puto da vida, não entendi nada. E aí, de repente, só sei que o cara falou, foi tanto aí, eu tive que pagar ainda por cima, né? Aí depois eles fizeram um protocolo pro dinheiro voltar, né? E me devolveram. Eles devolviam no envelopinho nessa época, né? O cara da empreiteira. E aí, beleza, né? Aí acabou essa história. E tipo, foi assim que eu perdi o meu, se não me engano, é ele mesmo. É o siso da esquerda de baixo, né? Do nada. Você fica assim, como assim? Né? Hoje em dia eu sei que nessa época eu era jovem, eu não sabia que o siso é um dente imprestável, que tecnicamente se começar a doer você arranca, tá? Não sabia. Então, tipo assim, eu não tive explicação, eu simplesmente de repente perdi meu dente, eu fiquei muito mal com isso, né? Mas vamos dizer assim que isso teve uma coisa boa, apenas uma, só uma coisa boa. Isso me serviu para eu basicamente nunca mais querer usar o intérprete da empreiteira, né? Isso me ajudou a aprender japonês, porque depois disso eu fiquei com trauma, eu fiquei com tanto medo de usar eles para qualquer coisa. E de repente, sabe, imagina, eu tô com dor no braço, saio sem braço. Eu fiquei com medo realmente, né? E aí eu me decidi que eu nunca mais iria usar a empreiteira para nada. E sem brincadeira, do que eu me lembro, dali para frente, todo lugar que eu fui por conta própria. Hospital, para comprar celular, para tudo, né? Fui por conta própria e me virei, dei meus pulos. E graças a isso eu fui aprendendo o japonês que eu falo hoje, né? Mas então, no caso, assim, de maneira geral, a história que eu tenho para contar é essa, né? E eu de verdade gostaria muito que você que está assistindo esse vídeo dissesse aí nos comentários se você já passou por isso alguma vez. Porque não é por nada, eu tive alguns colegas tal que eu conversava aqui no Japão e todo mundo me contava histórias parecidas de que coisas que por causa do Tantosha, né, do responsável da empreiteira, os caras ficou, as pessoas, não só cara, também mulher, né, mas o pessoal ficou traumatizado, tipo assim, ficou com medo de pedir ajuda, porque de repente, sem você entender nada do que tá acontecendo, basicamente do nada, alguma coisa acontecia, e você ficava assim, como assim, né? Então assim, sem brincadeira, isso é bem interessante, bem, sabe, bem assim, é curioso, dá vontade de saber se você aí que está assistindo esse vídeo também já passou por isso. Então, eu realmente quero ouvir isso aí, conta nos comentários pra mim. Mas, de maneira geral é isso, espero que tenha sido interessante pra vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Tendo dito isso, antes de eu falar o finalzão mesmo, deixa eu só fazer aqui a cara do meu thumbnail, né? Relacionado a dente, então? Não, assim não ficou certo. Acho que assim tá bom, né? Mas, no mais, é só. Então a gente se vê aí pelos caminhos da vida. Eu falei no mais é só antes da hora, né? Então vamos começar de novo. Sem mais o que dizer, a gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau.